Sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Sou o Rafael Kutaj, estou aqui com a Camila Otomo. Boa tarde, pessoal. Bom, quero agradecer a nossa audiência, você que acompanha nosso trabalho, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha aí com 3, com 5 amigos. O episódio, que número que é o episódio dessa vez, Otávio? 112. Aê, 112 vezes, pessoal. Sentei aqui na cadeirinha de aluno para aprender. E hoje vou receber aqui um amigo, Edu Reis, proprietário, CEO do Grupo Realto e Recar. Meu amigo, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Bem-vindo, estar Edu. presente aqui. Obrigado, Camila. Legal. Antes da gente começar esse papo incrível aqui, quero falar dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. O ProspectCast ele é patrocinado pelo AutoConf, que é o melhor sistema para gestão de lojas multimarcas do Brasil. Então o QR Code está aqui na tela, não perde tempo. O sistema vai ajudar você a melhorar a parte de gestão de processos. Temos aqui também o apoio da Gestalto Brasil, que é a maior empresa certificadora de garantia. Se você quer terceirizar o pós-vendas, dá 1 até 2 anos de garantia, a Gestalto é referência. O QR Code também está aqui na tela. Entre em contato que vai ajudar a levar o teu negócio para o próximo nível. E temos aqui também a honra de ter o patrocínio do meu ex-patrão, o cara que me tirou de vendedor para cuidar do BDC, né? Iniciou a minha jornada, o grande Alan, um abraço. E a gente tem aqui o apoio do Comparacar, que é um agregador de ofertas, né? Então, se você busca um veículo por assinatura ou se você quer fazer uma busca num local só, em todos os portais da web, o Comparacar faz essa busca. Então, o QR Code está aqui na tela, entre em contato. Temos também aqui o patrocínio do F-Sales, que é um gestor de leads, desenvolvido pelo meu ex-patrão também. E eu fico muito orgulhoso porque ele fala que ele usou, se inspirou aí na nossa metodologia para melhorar o sistema. Eu fico muito feliz aí de poder ter esse patrocínio aqui com a gente. Não é isso, cara? É isso aí, Rafa. E temos mais, né, a Union Solution, né, que é uma empresa aí especializada em vendas no mercado automotivo. Então, ela veio aí para fazer a gestão do seu F&I, tá? Show. Temos também a 10, né, que veio aí transformando a maneira de você organizar a sua concessionária, né? Tive o prazer de conhecer esse sistema pessoalmente. Concessionária e multimarca. Um abraço pro Lawrence aí, um cara visionário, grande amigo, que a gente conheceu lá no Altos Encontros, inclusive. Sim, Né? Então, a ferramenta para logística concessionária, inteligência artificial, que vai conseguir buscar na sua base de clientes ali, veio gerar aí para transformar o mercado, Rafa. Show de bola. Tá? Temos o nosso amigo Raoni também, o Dealer Intelligence, né, que é uma base de dados ali, todas formadas no BI. Né? Então, você, lojista, né, que quer ter as suas informações todas na tela, né, a Dealer Intelligence ela é a ferramenta correta para você. Tá? E, por último, nós temos o MapXS. Né? Boa, do Aruki, meu grande amigo. Né? Que é um sistema também que mapeia e controla todos os contatos da sua equipe de vendas. Show de bola. E pós-vendas, né, Rafa? Exatamente. Né? Então, você consegue também ter ali a sua base de dados saudável, né, dos seus clientes para você poder fazer a sua prospecção. Exatamente. Pô, e hoje quero trocar essa ideia com o Edu aqui. Pô, a loja, o Grupo Realto vai completar 40 anos agora em 2024. Eu tenho 41 anos de idade. Então, acho que o nosso amigo aqui tem alguma experiência, tem uma bagagem aqui para compartilhar com os amigos. Edu, fica à vontade aí. Fala um pouquinho da sua história, da Realto. Prazer te receber aqui, meu querido. Prazer é todo meu. Boa tarde, pessoal. Tá muito feliz aí de estar presente com vocês. Contar um pouquinho aí da história. Pouquinho, né? Porque 40 anos é uma vida toda, né? Então, é bem pouquinho. Eu estou à frente da empresa desde o ano de 89, né? Comecei na empresa com um fato curioso, que a gente pode falar um pouquinho a respeito. A empresa começou em exatos 26 de novembro de 1984. Né? Uma empresa que meu irmão achou que era do ramo de automóvel, porque o nosso pai já era do ramo do automóvel, em outra loja. E ele começou e com 6 meses ele falou, não quero, deixou para o sócio e, coincidentemente, né, aconteceu uma coisa engraçada aí, muito triste para o país. Nós tínhamos em 89 para 90 o Plano Collor, né? E eu era aprendiz, estava começando ainda a preparar carro, limpar carro, estava registrado pela Realto como funcionário e, de repente, todo mundo ficou com R$50 da moeda da época, né? E aí todo mundo desesperado porque ficou com R$50. E eu feliz porque eu só tinha R$50, então eu fiquei igual a todo mundo de repente, né? E aí eu tinha uma motinho, uma RD 135, vamos falar de coisa, né? Chamar de velho, literalmente, né? E eu vendi essa moto e começamos a trabalhar. Como não podia vender carro, porque não tinha ninguém com dinheiro para comprar carro, a gente começou a vender o trabalho que se fazia para vender o carro. Então chamava-se a preparação, desde a hora que a gente pegava, o carro cheio de detalhe,
Antigamente era muito mais desmontável o carro em peças. Então você desmontava um carro para higienizar, para preparar. Hoje tem gente dando aula disso, mas na época a gente era o precursor disso, né? Que De legal. fazer o trabalho. Então a gente chamava os nossos clientes que eram compradores de carro e falava, olha, não dá para trocar de carro agora, vem tratar seu carro aqui. Transformamos a Realto em Lava Rápido. Tinha um logo interessante, um amigo querido de infância, o Luiz, criou uma banheira com um calhambeque dentro, tomando banho num chuveiro. E transformamos rapidamente. Foi a primeira lição de empreendedorismo, porque eu estava entrando num momento que, né, foram duas coisas inteligentes. Vender o carro numa condição que qualquer um pudesse pagar, porque você precisava captar dinheiro novamente, dinheiro novo, que estava tudo preso, né, e ter uma função para trabalhar no seu dia a dia. Isso, ao longo rapidamente começou a mudar. Eu só fui ter uma coisa parecida com isso em matéria de todo mundo assustar agora em 2020, porque as outras foram todas consideradas bem leves, né? Mas essa daí, eu lembro que meu pai perdeu bastante cabelo nessa época. Legal. Então, começamos daí. E foi uma oportunidade para mim de estar dentro da loja. Mas você começou limpando, você começou limpando o carro, é isso? Outro legal, dia... Legal reforçar isso, que as pessoas hoje querem as coisas muito rápido. Então tá, depois eu vou te mandar um zap, porque por curiosidade eu mandei no nosso... Nós temos uma lista de transmissão onde estão todos da empresa. Quando a gente quer comemorar, quando a gente quer vibrar e tudo, todos estão numa lista de transmissão. E eu tive a pachorra, mexendo nas minhas coisas, de mostrar a minha carteira de trabalho com o registro de 1986 como o primeiro registro na Realto Veículos, né? Como tá lá, lavador, 900 e tanto, algum dinheiro, em 86. Então, sim, comecei como lavador, preparador, lavava, polia, levava para o mecânico. Que legal! Então, quando comecei a assumir, eu conheci o carro mais por dentro do que por fora, né? E a minha experiência em vendas começou aqui em São Paulo. Minha família toda já também vinha desse ramo. E eu tinha um primo, José Henrique, que a gente comprava o carro na Paz de Barros, que era um feirão, que tinha muito familiar, então achava aquelas preciosidades. Passava a semana limpando no algodão e na outra semana ia vender no AMB. Então chegava lá e, cara, entrava no feirão. Às vezes a gente vendia pelo preço que a gente queria para revendedor, porque o cara sabia o que tinha de qualidade ali. Então foram primeira loja na Baixada. Interessantes. A primeira loja já foi a Realto, já foi na Baixada. Santos? Em Santos mesmo, onde estou até hoje. Até estava comentando antes, né, que a gente começou com... Eu peguei uma empresa chamada Realto Veículos Limitada e trago esse nome, esse CNPJ com muito carinho, com muito zelo, ao longo desses quase 40 anos. Daqui a 2 meses vão para 40 anos. Que história, hein, Rafa? Nossa, sensacional. Estou imaginando aqui, você falou que em 84, né? Que foi que... 84 foi quando meu irmão mais velho começou. Eu tinha 2 anos, né? E quando ele assumiu a empresa, em 87, eu tinha 5 anos, né? Então eu fico feliz de receber pessoas com experiência assim, porque a gente aprende. Quando eu falo que eu sentei aqui 112 vezes na cadeirinha de aluno, eu gosto demais. Eu falo, né, que isso aqui para mim é uma honra estar aqui, porque assim, eu aprendo com os meus amigos, os meus clientes, né? Então... na palestra é maravilhoso a gente poder ir lá palestrar, compartilhar isso, mas aqui é troca. Então, assim, para mim, de verdade, estar aqui é realmente muito legal pegar a experiência e aprender com pessoas que têm muito mais tempo de mercado do que eu. Eu tive uma outra sorte também, porque eu sou caçula, embora com quase 57 anos, eu sou caçula de pai vivo. Então, quantos irmãos? Somos em 4 nascidos, agora 3 só vivos, né? Meu irmão foi embora aí em dezembro. E o meu pai tinha achado que ia parar no ramo, porque ele tinha loja de carros. A loja que ele fundou e inaugurou existe até hoje em Santos. O sócio que ele criou existe até hoje em Santos. É uma outra empresa, assim, tradicionalíssima em Santos também. Que legal. Né? Ficou no tempo porque quando meu pai já saiu, o sócio já tinha mais idade. E aí ele não quis, né, dar uma quantidade, então ela continua uma loja de bairro, mas uma boa loja, com um belíssimo conceito. E meu pai achando que tinha parado e que não queria ninguém no ramo. Infelizmente, o ramo hoje é muito difundido nas redes sociais, com muito glamour e tudo mais. Mas do tempo do meu pai, era muito difícil ser alguém sério no ramo.
sabe? Tinha tradição, famílias compravam com os lojistas, como tem o corretor da Sim. família, tinha o lojista da família. Mas a abertura, com falta de código do consumidor e com outras, era muito, muito banalizado, Sim. né? E meu pai não, meu pai queria manter o nome de família, então, que mantém até hoje. Me apresento sempre como Edu Reis, porque é como meu pai é conhecido. Queria saber, Realto é Reis? Por incrível que pareça, tem duas coisas engraçadas, né? Realto é simplesmente revenda de autos. Ah, é mais simples do que parece. Mais simples. Não é do Reis, que você pegou o Rei. Não, porque meu irmão sempre foi conhecido como outro sobrenome que é Rock, então não ia ter, não tinha... Que legal. E tem algum outro, mais algum outro irmão que ainda tá no negócio que atua ou são de outros segmentos? Só você que ficou... É igual, tudo, o único que... Foi picado pelo... Perseverante. O único que quis ficar com a confusão, e né? meu pai ficou muitos anos, uns bons, acho que 10 ou 12 anos, sempre por perto, né? Quando voltamos do Lava Rápido, meu pai falava assim, vamos fazer o seguinte, vocês pagam as contas, eu banco o carro e a gente divide o lucro. Eu falei, pô, tá ótimo. O sócio que eu tinha então, né? Já falecido, que era o primeiro sócio do meu irmão, sabia onde comprar os carros. Meu pai é uma grana, eu sabia preparar e vender, então começou assim. Foi bom. E ele passou muita coisa até hoje, né? Ontem era para ter ido até a loja. Tem 95 Eu ia perguntar, anos. Qual é o nome dele? Conhecido como Reis. Reis. Que legal. Chama Delfim, mas ninguém... 95 anos ele foi até a loja. Foi, ia até a loja ontem, ele falou, não, prefiro ficar em casa, não foi. Mas ele ainda vai de sábado, gosta de tomar um aperitivo junto comigo. Que legal. Tem uma imagem dele lá. Eu tenho uma curiosidade agora, pessoal. Ele ainda dá um pitaco ali? Tipo, ele fala como ele já não... Tipo assim, olha, filho não ali... Tem vez que ele não conversa comigo, que ele não pergunta, e a loja, como é que tá? Como é que estão as coisas? Legal. Mas grandes ordenamentos em casa, grandes decisões foram tomadas com ele até realmente não precisar. Há pouco tempo ainda eu estava ensaiando uma compra de uma concessão, uma concessionária. Sim. E aí, olha, tá bom do jeito que está para você agora e tudo, tem onde evoluir na tua área? Tem. Então, você vai começar de novo para o outro lado para quê? Tem razão, tô dando tchau. Você é um conselheiro hoje. Né? Sim. Ô, Edu, uma curiosidade minha agora, né? Porque quando seu pai criou a empresa, o Rafa tinha 2 anos, eu não tinha nem nascido. Como que era vender carro nessa época? Questão de processos, né? Era na caderneta, porque assim, se fala muito, né? Que o pouco de conhecimento que eu tenho no ramo automotivo é que se teve um tempo que se vendia carro na nota promissória, né? Ou não? Esse tempo não é tão distante assim. Então, pois é. Então, por isso que eu estou trazendo essa vaga informação, porque é o que eu sei. Bom, hoje não se vende mais carro na nota promissória, né? Porque eu fiquei sabendo, né, de uns parceiros nossos aí, né, Rafa, que fizeram umas propostas dessa para poder vender carro na promissória. Vamos falar sobre isso. Sim, sou de um tempo... a burocracia era infinitamente menor, né? A clareza no trabalho da parte financeira era muito melhor, né? Então, vinha um agente financeiro até a loja para financiar para o cliente, o tempo tinha outra dimensão. Então, olha, eu vou comprar, chama o promotor, ele vai lá, ele é que faz a ficha, ele que faz a entrevista. Olha, o banco não quer, mas então você quer pagar como? Eu fiz isso. Em 2008, 2009, eu fui operadora do Pan-Americano. Então, eu era essa pessoa que ia nas lojas. Eu era a pessoa que ia lá nas lojas preencher as fichas, né? Analisar perfil, se é vermelho, amarelo, verde... né? Então, por isso que eu lembro dessa parte, por isso que eu te perguntei. Sim. Legal. Eu sou do tempo que a gente usava um termômetro, falava, deixa eu ver se esse paga. Paga, pode financiar. Um caso engraçado, eu trabalhei com financeira própria da família. Tomava Pelé, como que ia cobrar e não passava o carro, como que é? Só para transferir o carro na que estava, era isso? Tem um caso que também não é da referência de idade de vocês, que é o Banco Central limitou a 3 parcelas. Hoje você imagina, 60 meses para financiar, chegou um dia o Banco Central falou, olha, só pode financiar em 3 vezes. Nesse tempo, eu fazia em 24 vezes. No peito.
No peito e numa financeira que tinha a gente tinha uma financeira. Tá. E manteve o financiamento durante 24 meses. Nesse tempo, todo mundo pagava, porque você só corre risco de problema quando a pessoa tem problema de crédito. Sim. Então, ele vai lá e... não tem mais outro jeito, eu vou financiar direto com você. Mas tem uma coisa engraçada, né? Eu tenho, pelos 40 anos, muito cliente antigo, né? A carteira de vocês deve ser surreal, né? E alguns casos são interessantes. O filho da dona do primeiro imóvel que a gente alugou, né, que eu não trabalhei. Eu trabalhei como funcionário nesse imóvel, que era numa avenida chamada Pedro Lessa, em Santos, mas não trabalhei já operando na loja. O filho do dono, que ele tem, chama-se Papelaria Hot, lá em Santos, existe até hoje. E a dona Terezinha, que por incrível que pareça também é viva, muito bem, cruzei com ela outro dia, ele entrava na loja e falava, olha, eu quero um Gol preto do ano. E começou a ser meu cliente. E aí, eu falei, legal, vamos comprar um Gol preto. Aí comprava um Gol preto 0. Um ano e pouco depois, Edu, vou trocar o carro. Que carro que você quer? Um Gol preto do ano. E assim foram anos e anos. Ele entrava na loja cada 2 anos e trocava por um Gol preto. Pelo amor de Deus, Rod, por que Gol preto? Você não aguentou, depois do quinto, do toda vez Gol preto. Não, Edu, os vizinhos ficam olhando a minha vida e tudo mais. Tá sempre parado um Gol preto lá. Se ele é novo ou não, ninguém sabe. Falei, que interessante. Aí um dia ele chegou e falou, eu falei, bom, um Gol preto, algum acessório, alguma coisa? Não, quero uma Paraty. Por quê? Não, família, tenho filho agora e tudo. E foi da Paraty, foi para Space Fox. Chegou um belo dia, Space Fox, um Gol preto. Falei, pô, o cara não tá indo bem a papelaria? Não, meu filho fez 18 anos. Então, foi muito engraçado. O nome desse cliente aí, que história legal. Hot. Que legal. Dono da papelaria Hot. Que legal. E é muito engraçado. Como essas, milhões. Mas se respondendo se esse tempo da duplicata, promissória, ou o que a gente quisesse falar, cheque, né? Tem 15 dias um amigo meu me ligou de Indaiatuba. Edu, quero um Mini Cooper que está na sua loja da Ricardo, depois a gente vai explicar como é que funciona. É o seguinte, recebi um Fiesta aqui em pagamento, mas tem uma entradinha, tem tudo, e eu quero pagar 5 por mês. Falei, tá bom. Te mando cheque e tal. Não, você já não falou pelo Zap, quer me pagar 5 por mês? Vê lá, pega a conta lá, cada mês você deposita lá, escolhe o dia e deposito 5 mil por mês. Então ainda existe, para alguns clientes, um formato diferente. Óbvio que cada vez, né, a gente não pode... Não, mas né? que assim, a mas gente fala que feito tem pessoas muito. que antigamente se compravam os carros no fio do bigode, né? O recibo era feito na loja do carro, Exatamente. não é o recibo de venda. Meu pai fazia o recibo do carro. Vendi tal Fusca para tal pessoa, tá aqui, vai lá e reconhece, paga o tributo e é seu o carro. Caraca. O recibo era feito na empresa. Sim. Agora é capaz da gente voltar de novo com o Renave a ter o recibo. Vou ter passado mais uma era aí, né? Não, impressionante legal, as mudanças, né? O mercado ele está mudando cada vez mais rápido e a gente não pode parar de estudar e se atualizar, né, Edu? E a gente vê empresas, como você falou, que vão ficando para trás, que continuam fazendo tudo do mesmo jeito. Você vê hoje loja de carro com CNPJ de padaria, né? E a gente sempre defende vocês lá na Alvesp, né? Sim. Você falar também, né, que você é diretor lá na Alvesp, faz um trabalho ali com o Marcelo, um abraço pro Marcelo, que é o presidente, pro Gustavo, né, que é um Alcides aí, tipo, tava no Coelho agora, e assim, a gente vê o Renave tá chegando, né? A gente sabe que a legislação vai mudar. Sim, e assim, a gente vê as lojas esperando ainda, achando que não, e assim, a gente precisa mudar, né, esse estereótipo no mercado de que, né, lojista, é rolinho ali. A gente tem que começar a se posicionar como empresário mesmo do setor automotivo. São empresários, né? Sim. Não é uma lojinha, um rolinho ali, né? E o Renave vai bagunçar quem não, né, realmente entender essa mudança. Eu queria que você falasse um pouquinho também, né? Você pode falar um pouquinho do trabalho que você faz lá. E parabéns aí para o Vesp, para o Sindial, para o Marcelo, Alcides e Gustavo, vocês, a toda a diretoria lá, o Sidão da Quest, que é um grande amigo também, amigo pessoal, né, que estão fazendo um trabalho incrível, conseguindo aí vários benefícios ali, mudança de imposto, legislação. Queria que você falasse um pouquinho disso também, meu amigo. Eu acho que essa mudança é o seguinte, eu fiz faculdade de Direito sem me tornar advogado, terminei, parei no 5º ano, isso é uma briga, um questionamento que eu recebo até hoje. Por que no 5º ano? Porque eu não queria a profissão.
E aí o diploma não era legal. Meu pai se formou, um orgulho tremendo dele, já com 4 filhos. A história do meu pai dá 2 podcasts, mas... E aí sempre ficou aquele negócio. Pô, na época que eu estava em loja de carro, era lojista, era guaribador, era qualquer nome. E aí eu me identificava como um empresário do ramo automotivo. Isso lá atrás. Então eu falei, eu vou provar que dá para tocar um negócio de automóvel, de compra e venda, mesmo seminovo, de uma forma límpida, de uma forma coerente, de uma forma honesta, mesmo com todos os problemas que a gente tem como ser empresário no Brasil. Não por nada, cada um só faz uma lei. Eu acho que toda lei é boa. Cada um faz... Na hora que coincidem é que ficam complicados. Sim. Né? E onde vem a sobrecarga. Eu acho que tem jornalista que faz trabalho sério de ir atrás de lojista que fez uma sacanagem, mas quando coincidem as coisas, não se dá uma chance da pessoa trabalhar corretamente. Então, eu ajo de outra forma. Tivemos uma... pouca gente sabe, a gente fez uma associação em Santos, que legal. Isso em 2005, chamava-se Acovel. Muito difícil tocar uma associação. Quando eu fui fazer, já tinha lojista da minha cidade antiga que falou, cara, você vai dar murro em ponta de faca, você vai apanhar e você não vai para frente. Nós levamos por 5 anos. Eu tenho a sorte de ter 2 pessoas destas da Acovel que eram lojistas que foram vencidos pela carga de ser empresário e eu pude absorver dentro da Realto. Eu tenho o Jaime, José Roberto, pessoas de mais idade que eu uso, né? Esse mais idade não é porque eu chamo ele de velhinho, não, tá? Eu só porque eu tenho um pouco mais, eu já tenho. Boa. Mas eu tenho esse prazer de ter feito amizade, porque ali dá para você conhecer quem está sendo sério ou não. Que legal. Né? Como toda associação, vai entre a gente. Lá todo mundo que entrava falava assim, mas como é que a gente vai juntar dinheiro e fazer o tijolinho, que era o anúnciozinho, para a gente poder vender carro? Eu falei, não, isso aqui é filantrópico, não é para vender carro, é para poder melhorar o ramo. E eu também fui vencido nessa época, acho que durou até 2008, 2009, né? Guardei boas lembranças, boas amizades. Quando em 2020 veio a questão dos impostos e nós fomos para a rua de verdade, eu não vou mentir, o Marcelo pegou uma briga para ele, Marcelo Cruz, a quem se deve todo esse lance de associação, né? Porque ele pegou uma briga para ele e ele é incansável, vou repetir, chamam ele de presidente incansável, é incansável. Ele brigando pela classe, ele saiu fazendo muita coisa na frente, muita coisa. E o nosso trabalho, né, quando ele resolveu, é topar todas. Eu, Godfried e muitos de Santos e muitos de São Paulo, que fizeram a pedra fundamental. A gente teve que entrar com grana, com apetite, com vontade, vira e mexe, né? A gente é convocado literalmente, falou, ó, chacoalha o pessoal na Baixada aí que a gente tem uma reunião, chacoalha por causa disso. Não é um povo desunido, eu não diria desunido, tá? Porque a concorrência é feita de uma forma errada, né? Eu sou defensor do Renave sem saber ainda ser uma ferramenta que vai dar certo, sabendo que somos 27 Detrans, muito difícil que vá se conseguir uma coisa homogênea. Não vai ser do dia para a noite, não, né? Não. Mas eu sempre disse o seguinte, aprendi isso até com uma pessoa da mesa de renda, né, de um fiscal. Quem paga o imposto é o consumidor final, quem paga o imposto é o consumidor final. Então, por isso, nós somos culpados quando não fazemos a coisa certa. Porém, não é dado a equivalência em todos passarem pela mesma coisa. Enquanto se comprar automóvel que tem aspecto de uma quilometragem, mas tem outra, na verdade. Enquanto se comprar automóvel que você não vai pagar os tributos. Enquanto tem... todo mundo tem que vender o seu carro, mas enquanto a gente tiver portais que todo mundo pode entrar, desde portais que facilitam muito para um golpista, até portais que facilitam para o cara, faça você mesmo em casa, compre e vende o seu carro, e gente falando, vai lá e compra no leilão, nada contra. Todo tipo de venda, tirando dos falsários, eu sou a favor. Sim. Mas elas têm que competir ao seu... Porque eu sou de um tempo onde eu tinha que escutar de um particular, eu prefiro comprar o carro de um particular, porque ele é mais conservado, porque tem tradição e tudo mais. Hoje,
desculpa, doido a pessoa que compra o carro de um particular, porque ele cai em vícios e traz o vício para você. Perfeito. Simples assim, ele traz o vício para você. Exato. Cara, fantástico que você está trazendo, porque eu tive uma experiência recentemente com a Localiza e eu fiquei impressionado com essa empresa. Parabéns, quero mandar um abraço aqui pro Zé Carlos, pro Hiroshi, pro Bruno, para todos os amigos lá da Localiza. E no meio da palestra, a gente viajou o Brasil inteiro, treinei todos os vendedores da Localiza, seminovos, e eu fiquei impressionado com a parte de organização e de como eles valorizam a marca. Então, eles têm uma política lá que, por exemplo, o Zé Carlos me interrompeu cá na palestra, a gente falando um pouquinho dessa questão de ética e tal, né? Porque lá eles prezam muito por isso, eles têm um processo muito organizado, são referência. Eu me sinto assim, eu falei que o que eu aprendi, até brinquei com ele e falei, olha, Zé, precisava, depois passa o Pix, tá louco? Eu preciso devolver o dinheiro do treinamento, porque o que eu aprendi com vocês aqui. E ele falou algo assim, ele falou assim, olha, cara, aqui, Rafa, a gente tem uma questão ética, eu já falei várias vezes, as pessoas acham que é, mas é verdade. Muitas vezes o cliente ele não tem razão, né? Esse negócio que o cliente sempre tem razão não é bem por aí, né, Edu? Muitas vezes o cliente está errado, né? Só que a gente tem uma marca, né? Isso aqui não é uma brincadeira. Então, assim, eu vou tentar resolver o problema. E se não tiver como resolver, eu vou recomprar o carro e não me importa. Eu não vou ficar esfregando a lei na cara dele. Eu vou recomprar, eu quero esse cara falando bem de mim. Pode ser que depois ele... E eu fiquei impressionado, porque não... é totalmente contrário ao que a gente vê na cultura geral desse ramo, né? E ele falou, cara, não importa. Às vezes o cara tá errado, é mau uso, eu já falei, eu já me dispus a arrumar, ele quer se arrepender, ou ele quer dar uma desperto. Eu não vou discutir, eu vou comprar o carro dele, os meus clientes ficam satisfeitos. Isso para mim foi uma lição, né? Então, acho que assim, é um ponto legal pra gente refletir. Às vezes fica naquela faquinha de não pagar, mas isso aqui é mau uso, eu não vou pagar, tal. O que você diz desse tema de às vezes a gente, mesmo o cliente estando errado, ser mau uso, e a loja, o que você me diz desse tema? O que eu tenho para dizer é que o que ele faz é o simples. É o básico. O que ele faz é o arroz e feijão. Eu fui treinar um gerente para uma loja quando a gente foi fazer em outro município. Até era uma parceria, isso já tem bons anos. E eu coloquei ele lá, como ele não me entendia muito do ramo, eu coloquei ele lá e falei, vai observar a loja, como funciona, durante uns 15 dias. E depois você me fala e aí a gente troca uma ideia sobre isso. 15 dias depois ele sentou comigo, eu falei, e aí? Muito desafio? Ele falou, olha, o que eu entendi da sua empresa é o seguinte, você compra por um preço justo, minimizando os prejuízos futuros e fazendo a compra pelo melhor valor possível. Arruma tudo que tem que ser arrumado e vende pelo melhor valor possível. E faz uma boa venda, porque se esse carro voltar, você responde, como você gosta de dizer, de lanterna a lanterna. É isso, eu falei. É isso, ele falou. Mas isso é arroz e feijão, isso é mais simples. Difícil seria você me mandar para um lugar que eu tivesse que dar volta, porque isso é o mais caro, isso é o mais trabalhoso. Ah, mas a gente acha tudo. Eu vou falar coisas aqui, né? Até falei que eu não sou polido para isso. Né? Somos dois, Edu. O meu pessoal do pós-venda e do pré-venda e da preparação detesta que eu ande nos carros da loja. Porque eu devolvo e falo, ó, esse barulho aqui não tá legal. É um barulhinho de plástico, mas eu não ouvi, mas não tá bem. Você tem que testar o carro, porque assim, eu não quero literalmente para o cliente, né, que tenha... E eu considero o pós-venda, muita gente fala que é uma nova venda. Acho isso ótimo, acho que isso é uma oportunidade. Gente, não dá para você vender um carro com 1/4 de combustível, como eu vendi uma Saveiro para um amigo pessoal, e ele me ligou 2 dias depois e falou, o carro está na garagem e não pega. Não pega de jeito nenhum. Falei, pode ser boia de combustível. Ele falou, mas tem combustível. Falei, por isso mesmo. Se está com defeito, eu não posso gastar o combustível de todos os carros e depois entrar e passar o aparelho em todos os carros. Seria uma utopia, né? Testar 150 carros para ver qual vai dar problema. Então, tem coisas que a gente vai passar um problema para o cliente sem saber. Agora, como é que você vai responder? Como é que você vai resolver? Né? Como é que você vai atender? Não tem problema dar problema. Não tem problema dar problema. A questão é como é que você vai... O problema é não resolver o problema. Você contando, Edu, dividindo com a gente essa sua experiência, eu tive uma bem parecida, né? Quando eu estava na gestão de uma concessionária, onde o cliente ele entrou no Procon, né?
Ele não acionou a gente, falando que o carro dele tinha dado problema. E quando ele fez a reclamação no Procon, ele alegou que o carro, né, tinha passado por um diagnóstico e que ele estava apresentando vício oculto, né? E aí, eu sou muito espontânea, né, nos meus atendimentos, o Rafa sabe. Aí, quando eu fui atender Não tem esse filtro, cliente sabe? Sabe a pessoa sem filtro? na concessionária, ela falou assim, não, Sou mas casado você me assim. vendeu um então. carro com vício oculto. Eu falei, por isso mesmo, minha senhora, se é oculto, a gente também não viu, né? Exato. E aí, ela falou assim, mas... E eu falei assim, olha, o mínimo que a senhora poderia ter feito era ter me ligado, a gente vai comprar o carro da senhora. Não, eu não quero que compre meu carro de volta. Eu falei, o que a senhora quer, então? Não, eu já mandei arrumar no meu mecânico de confiança e a nota é essa. Eu falei, daqui que a gente paga, né? Mas olha só para você ver, né? O cliente, ele foi pelo caminho mais difícil, né? Porque quanto tempo demorou para o Procon me notificar? Quanto tempo ela ficou insatisfeita com esse carro, né? Por um motivo oculto, né? Que é exatamente isso que você está falando. Não tem como a gente prever, E né? eu vou falar, infelizmente, no nosso ramo, não tem como culpar o cliente por tomar essa atitude. Por quê? 90% das vezes que ele vai, veja bem, é o combustível, é onde se abasteceu. Eu estou entregando um carro, por coincidência, de amigo meu. Antes de ontem eu sempre vou perguntar, falei, olha, fizeram um teste de elétrica, porque não é um carro já vendido há 1 ano. E ele trouxe, isso é comum com os meus clientes, trouxe porque ele vai mandar o carro para um funcionário no Rio de Janeiro e eu que repagino o carro para ele levar. Herança daquele tempo do Calhambeque, talvez. Que legal. E aí eu falei, vocês fizeram checagem de luz? Porque teve algum comentário? Aí o funcionário respondeu prontamente. Fizemos, até porque estava a luz no painel, mas já está resolvido. Ah, qual lâmpada estava queimada? Não estava. A luz apagou na checagem. Falei, passou em checagem de aparelho ou é um defeito intermitente? Porque o intermitente é que nos pega, né? Ele acontece, não acontece. Eu já tive cliente falar assim, olha, eu juro que é verdade, que estava acontecendo, porque não acontece na nossa presença. Deixa o carro aí, cara. Deixa o carro aí. Dá Porque... 3 voltas no quarteirão. Não, mas estava fazendo. Tava Quem não passou por isso ainda? Aí comenta aí, né? Se você não passou por isso, tá com problema. Não, mas é que agora parou, né? Na hora de chegar lá. É a lei de Murphy, né? Então, e óbvio, não estou aqui falando que todo cliente reclama com razão. Não estou dizendo. Tem gente que ultrapassa, né? Tem oportunista. Voltando ao meu pai, se referindo a minha pessoa para um amigo de um lado, falou: Isso aqui é tão honesto que parece bobo. Aí eu falei, pô, tive que ficar. Vou considerar um elogio isso aí. Né? Mas ele falou brincando e é um elogio. Né? Total. Não sou malandro mesmo, não quero enganar ninguém. Não. Se eu precisar perder nessa venda aqui para você ficar satisfeito e você. Né, tá tudo certo. Sabe uma coisa que eu aconselho para o lojista? Boa. Tira o pós-venda do carro, coloca o pós-venda numa coluna de custos. Nossa. Você tem que medir o seu pós-venda pelo custo, pelo que foi feito. Eu estava aguardando para a gente entrar, eu tive essa mensagem, olha, a Recar este mês, né? Fazendo merchan aqui, a Recar usa a Gestalt em 100% dos carros. Que legal. Um abraço pro Filipão aí. Filipão, gente boa. E o Roberto, que nos atende lá também muito bem, né? Tem uma equipe boa aí. E ela falou, olha, por algum motivo o pós-venda foi alto. Porque assim, o caminho vai para a Gestalt e depois vai para a gente, né? Então, a gente tem sinais para saber como lidar com isso. Então, se um deu motor e o outro deu uma bateria, é um mix de produto. Você avaliou com aquele risco. Que não legal. Tem, né? Então, tira, porque assim... Eu queria que você só especificasse, porque achei muito legal a dica, porque você vai fazer uma análise macro de retorno. Você não vai ficar... Porque se você ficar nesse negócio do cara, eu estou perdendo nesse, você tem que olhar... É isso que você está querendo dizer, não é isso? Você pode especificar um pouquinho? Porque é uma dica legal. A maior parte das lojas olha o custo do carro. Isso é tentação, na verdade, na minha opinião. Porque na compra você está mais frio. Agora, na negociação, geralmente o teu gerente acreditou mais naquele momento, ou a vendedora ajudou mais, ou o cliente foi mais assistente, aí pode entrar alguma coisa que não tem uma margem boa. Agora, o que adianta você não fazer um serviço antes ou depois, ou ficar com o carro preso no estoque, porque ele tem um custo. Falei aqui anteriormente, você compra pelo melhor preço que você pode comprar, faz o que é necessário e vende pelo melhor preço que você pode vender. Se ele for comprado por 100, agora ele só vende por 80, 80 é o novo preço. Né? E separar as coisas como custo financeiro, né? Eu acho, tem uma frase que meu irmão mais velho usa, que eu acho muito legal, tem muita gente que empobrece alegremente.
Então, assim, tá vendo o carro lá, acha que tem um estoque. Se o estoque está valendo 80% do que valia, você só tem 80% do capital. Não adianta você ficar com os carros ali, você empobreceu. Aconteceu isso pré-pandemia e depois todo mundo vendeu o carro e não conseguiu comprar a mesma quantidade de capota, que é como a gente chama. Né? Então, ou você sai do ramo ou vai ter que lidar com isso. Você tem a quantidade de carros para gerar negócio. Tá no jogo de empreender, né, Du? Não quer brincar, não desce pro play, então, né? Eu tenho um financeiro muito bom que ocupa 2 cargos, né? Como diretora financeira na empresa e como diretora responsável, superintendente, totalmente em casa, que é a Fernanda, né? Que me lembra dessas coisas. Porque às vezes a gente se trai, fala assim, não, mas a troca vai dar um lucro. Não é um novo negócio. Você não está tirando de um bolso e colocando do outro. É o mesmo bolso. Não estou dizendo que as divisões e as contabilidades têm que ser feitas com exatidão, porque a maioria tem sócios. Sim. Né? Mas assim, quando você jogar um negativo em cima de uma coisa positiva, você está tirando de um e colocando no outro. Que legal, que dica interessante, hein? Nossa, tô fritando a cabeça aqui, porque assim, a gente tem que olhar o macro, né? Sim. Até pra gente, cara, também, né? A gente olha a nossa margem ali desse projeto, né? E a gente tem que olhar o macro, porque fazer um custo... Isso foi uma experiência legal que eu tive também, de sempre compensar um pelo outro, né? Porque, assim, às vezes a gente tá perdendo 10 aqui, e se a gente não abaixa esses 10, a gente tá perdendo 10 por mês. Sim. É o orgulho, né? Entra no Wesley também? Sim. Não, paguei forte nesse carro, não vou deixar, não vou vender abaixo do preço, mas ele vai ter dias de estoque, ele vai ficar mais caro, né? E aí é um futuro problema que você está adiando, né? Então, isso é dentro lá da gestão, Edu, a gente tinha essa filosofia parecida com a sua, né? Eu tô perdendo aqui, mas eu vou ganhar depois ali no outro, né? Mas eu não posso ficar com esse carro no meu estoque. E tem que girar o estoque, porque às vezes se você tirar o orgulho e você realizar, né, assume, né? O Edu falou que você tá 20% mais pro ponto. Assim, isso aí. Se você quer, né, se quiser fazer uma sessão de terapia, alguma coisa, quiser tirar uma semana de férias, mas assim, aceita, gira, eu perdi, né? Ponto. E igual depois a gente você dilui esses 20 em 4 carros com 5. Exato. Por exemplo. Seja o que for. Se você diluir, você vai começar a deixar o outro carro que estava no estoque com um custo mais alto, pode ser que ele fique. Sim. Ele vai para a conta do prejuízo. Exatamente. O que você ganhou esse mês, menos aquele que você perdeu. Assim, isso acontece muito. A gente tem uma facilidade, né? Quando eu comecei a pensar em ser empresário do ramo automotivo, aonde a gente podia se espelhar? Concessionário, né? Porque eu, como um lojista simples e comum, eu não tenho o aporte de uma montadora para dar treinamento. A gente é, infelizmente, tudo autodidata. Por que a gente briga muito em ter um sindicato forte, ter uma associação? Não é para juntar um monte de gente ali, não, mas é para uma troca de experiência, porque o que doeu em mim hoje, dói em você amanhã. E isso seria muito importante poder confiar. Hoje eu tenho muitos parceiros que eu ligo, falo... o que você faria nesse caso? Ontem mesmo, peguei um carro que eu não estou acostumado. Liguei para um lojista que mexe muito com isso. Como é que você faria? Quanto você pagaria? Tanto. Eu paguei tanto. Como é que você aplicaria? Ele falou, põe em tal loja tua, porque é lá que vende esse tipo de carro. Na outra cidade. Eu não faria. Põe em tal preço para vender, porque vai vender. Ele está fazendo um parceiro com um amigo. No final, virei para ele. É o Marcelo, até, do CarMax de Santos. Eu conheço o Marcelo, um abraço. Marcelo Tchela. Nosso cliente também. O Tchela, Amarok, ele é apaixonado por Amarok. Eu não quero hater aqui contra Amarok. Mas ela já chegou comendo o celular do vistoriador. Lá a gente fez até um vídeo assim. Né? O cara perdeu, ele estava fazendo a perícia, perdeu lá. Foi engraçado. Mas eu liguei para ele e falei, qual é a prática, quanto seria, qual é o preço justo para esse carro? Porque ele anda de Amarok o tempo todo, é apaixonado. Falei, esse cara é o que vai me dar. E como é prazeroso, eu falei para ele, inclusive se você tiver um cliente, a gente divide, você já sabe custo, já sabe. Imagina, te manda o cliente. É bom isso, né? Onde você cria... Corrente do bem. Exato. E ele tem isso comigo, ele me liga para perguntar as coisas de funcionário, de gente, de como trabalhar. Então, é fácil. Eu estava escutando o Luizinho da Real falando. Um abraço para o Luizinho, né, aí. Transbordar o bem é transbordar o bem. Assim, todo mundo, essa semana, teve um outro lojista que estava num congresso do lado, falou: eu conheço o Edu da Real. Putz, um cara é assim, graças a Deus. Eu gosto de ficar na frente da loja, de uniforme, sabe? Então, quem for falar, vai falar da Real. Você não tem medo, não vai vir nenhum cliente, tem algum problema, você vai resolver. Não. Tá, e vai falar do carro da Real. No máximo vão falar, o pessoal lá é exigente, o pessoal lá
É chato, né? Lógico que vai acompanhar, ó, o preço não é aquela, né, aquela coisa, mas não dá para ter tudo, né? Exatamente. Ô, Edu, falando, né, desculpa te cortando, né, que você falou a respeito do estoque, né, desse Sim. giro. Qual que é o prazo ideal, assim, que você gosta de trabalhar para o carro não te dar prejuízo? Estamos numa briga interna por causa disso. Vou Olha falar lá, duas eu coisinhas. cutucando, Boa, cara. olha Boa eu pergunta, cara. cutucando. Ficou bem. Vou falar rapidamente sobre uma coisa que eu não estaria nem aqui, nem no podcast, nem teria conhecido o Rafa e tudo, se não fosse uma gestão que a minha equipe faz como um todo. Legal. Sim. Né? Eu aprendi e não foi há muitos anos, entre 2010 e 2012, a ser descentralizador. Então, comecei a criar líderes dentro da empresa, líderes de verdade, né? A gente brinca aqui, o Rafa não estaria em todos os lugares, nem em todos os lugares. Tem que ser multiplicador, você tem que ter líderes. Eu estou aqui com todo o tempo do mundo, meu telefone aqui embaixo vibra, eu sei que ou está caindo venda, ou está acontecendo alguma coisa, mas que todas estão sendo resolvidas. Eu vou para o Nossa, que legal isso, cara. projetos, eu vou para a Fenalto, é assim, é um orgulho, né? Eu não, assim, estou sendo obrigado por eles a tirar férias, então eu vou tirar brevemente. A gente faz isso, né? com o Rafa também, Mas às vezes. assim, o meu líder tira férias, me manda mensagem de Paris, dando risada e falando, só vamos falar de coisa boa, a gente não fala de carro. É proibido ligar para qualquer um deles para falar sobre qualquer problema. Que legal. Saiu. Desliga o telefone ou não. Isso é uma Escreve cultura interna férias, sua. É uma cultura interna de todos. Todos Que que são. massa. Sai a secretária, tem que ter backup de tudo. São quantos funcionários do grupo? No grupo inteiro você vai deixar sem graça, mas passa dos 50 pessoas, Que legal, 70 parabéns. pessoas. Né? Então, hoje nós temos líderes, eu tenho o Thiago capitaneando a Praia Grande inteira, que é um município, e todas as lojas que são de lá, tanto de Rialto quanto de Ricardo, são 4. Mas você não quer falar as cidades e tal? Não sei se é o momento. Você fala. Nós temos, em Santos, nós só temos Rialto por tradição. São duas? Então, mas ocupamos quase 3 mil metros quadrados nas lojas, então nós temos uma pequena para estar no mundo Prime, Tá. né? Então são poucos carros, e agora com Harley Davidson também, que eu até comentei alguma coisa contigo por telefone. Sim, que legal. Então, porque a Harley saiu de Santos e eu sou raleiro há 15 anos. Então, peguei o Wallace lá, o Tchuco, como é conhecido, e ele era gerente da concessionária. E a gente está fazendo um trabalho fantástico, assim. Que legal. Motos com 1.000 quilômetros, 300 quilômetros. Vendemos Que ontem massa. uma moto 2019 com 300 quilômetros. Assim, ele acha no país. Hoje ele estava em alguma cidade buscando uma moto com 1.000 e poucos quilômetros. Então fizemos essa divisão pequena da Harley, que é um sonho, né? E lá a bandeira. Não, é só uma loja de a bandeira motos. agora é só da Outstar praticamente, Legal. né? E tem mais uma outra marca que eu Sim. não lembro que detém a É bandeira. porque eu tenho um grande amigo, o Alan, também, E que era meu Santos. patrão, que ele tinha, ele também lamentou muito, porque ele Eles ama Harley. e tal. tiraram, e aí todo mundo ficou não órfão em Santos, porque a concessionária Colorado está muito bem representada lá com o Ricardo e o Paulo, que eram donos da concessionária, mas agora eles estão trabalhando muito na linha Prime em carro, Porsche e tudo, e a linha Prime de motos. Massa. Então, abriu espaço para ter uma loja só Harley. Não quero nenhuma outra, porque, como eu estava falando da linha Prime, acho que alguém para vender Porsche tem que entender de Porsche, não de mercado premium em si. É muita marca, muita muito coisa. específico, Muito né? específico. É diferente estar dividido entre popular. Isso é uma opinião minha. Sim. O Neto pode me desmentir descaradamente. Um abraço pro Neto Mafra aí. Com a boca Mafra, ele vai desmentir assim, fala, você não sabe nada, assim, mas ele anda em todos. Né? Eu se andar numa Porsche, uma Macan, né? Então, Eu também tô com você. Né? O Paito também vai estar lá com a Alvesp também. Pô, que legal. Amanhã, né? Amanhã não, dia 19, perdão. Sim. Então, criar líderes é interessante. Em Santos eu tenho o Renato Tait, que dirige a empresa no meu lugar, porque ele cuida das compras e das vendas. Então, de igual e sentado no mesmo banco comigo está o Renato, falando sobre isso. E quando eu falo igual no mesmo banco, comecei a comparar isso, que assim, tem o mesmo poder, tem a mesma resposta, manda comprar, manda vender, manda demitir. Tem caneta, manda vamos falar. Ele manda na empresa. Que legal. Junto a ele, o Thiago faz a parte toda comercial na Praia Grande. Tudo que a gente compra, o Thiago dá um jeito de vender, e todas as trocas, que são compras, ele administra e tudo mais.
E aconteceu uma coisa interessante, a gente abriu mais 2 unidades agora num outro shopping, né? A gente está então no Auto Shopping e agora no Vila dos Carros, na Praia Grande. Legal. E por experiência dos 40 anos, todo mundo começou atacando, né? Ah, põe gerente, põe vendedor, põe carro nessa unidade nova. Falei, a gente coloca a loja, coloca a nossa identidade, as 2 identidades. Você perguntou diferença de Realto e Recar, né? Realto. Carros preferencialmente até 70 mil quilômetros, com 15 mil quilômetros de rodagem ao ano, não comprados diretamente da locadora, nada contra, mas não vindos diretamente, porque eu preciso ter um contato com o primeiro ou o primeiro e o segundo dono, saber mais da história do carro para fazer, né? Carros com a perícia 100% aprovadas, que não tem detalhes. Se o pneu é desparcerado, a gente compra os pneus. O que é pneu desparcerado? 2 marcas diferentes, estão com a mesma medida, uma marca. Sim. A gente procura ter a mesma marca nos 4 pneus, né? Passa por uma revisão criteriosa, uma garantia com a maior abrangência que a gente consiga fazer. Que legal. Então, temos esse histórico na Realto. Só que pegávamos muita troca, que outros lojistas, outros revendedores tinham que fazer a sua avaliação. E quando eles tinham quilometragens de 70 até 170 mil quilômetros, ou tinham algum reparo feito, mesmo que em concessionária, que tivesse alguma anotação, observação, a depreciação, e eu entendo que o lojista vai ainda passar para outro lojista para o sul, era muito discrepante. Então eu falei, olha, a gente está prejudicando o nosso comprador de Realto, porque a troca a gente não pega, então eu tenho que ter uma avaliação de mercado, que dá muita diferença, né? E nós estamos deixando um filão de mercado para poder trabalhar isso e vender, Sim. porque é simples vender esse tipo de carro. Tem dinheiro na mesa, você falou. Estou repassando. Né? Eu nem quis entrar no tem dinheiro na mesa. E tinha uma loja que eu gostava muito do perfil, e ela ia parar. Né? Ela ia parar no ramo, tá? Que era a Recar. Né? E vocês adquiriram a Recar. Na verdade, eu adquiri equipe. Porque eles já sabiam trabalhar com um carro mais rodado e tudo mais, só que sem o discurso correto. Eles trabalhavam com rodado, só que fora de preço, porque eles arrumavam, até deixar o mais rodado com a mesma cara de um Realto. Isso é impossível, tá? Vou falar para cá. Isso é impossível você pegar um carro com 30 donos e deixar ele o mais lindo do mundo. Por quê? Tenta entrar numa concessionária e comprar um carro aos pedaços. Ele vai custar, em média, 32 vezes o valor de um carro. Então, não dá para você trocar tudo e fazer. O que você tem é um carro com 100 mil quilômetros, que você faz a revisão pertinente aos 100 mil quilômetros, que você agrega uma gestalt para que o cliente fique tranquilo durante o ano que ele vai rodar, né? 3 meses de lei, de fora a fora. Ao menos que tenha sido avisado, comunicado e anotado. Então, assim, os 2 para-choques necessitam de pintura. Você vai ralar ele na próxima esquina, então ele pode estar com aquele risquinho, vai te custar R$1.000 mais barato por não estar pintado. E você que vai tomar essa decisão. O cliente não gosta de ser enganado, mas o cliente bem orientado, ele vai comprar um carro com 100, com 120, com 140 mil quilômetros, sem nenhum problema, se a marca for confiável, se a loja estiver fazendo um trabalho transparente. Ah, bateu no semáforo, encostou o painel, vai virar uma observação. A Realto não vende mais e a grande maioria pretende não vender esse carro. Qual é o problema de você vender esse carro um pouco abaixo da FIP? Não é um disparate, porque a pessoa que está vendendo também não pode ser sacrificada. Falando a verdade para o cliente. A gente grifa em amarelo, aquela risca-texto, grifa. O senhor entendeu que tem essa observação? Que ele está aprovado com uma determinada restrição, um determinado apontamento, chamavam de restrição. Sim. Né? Na verdade, a gente está caminhando para uma perícia, e eu sou um dos... Perícia não, desculpa, senão já vou tomar bronca, né? É uma inspeção do carro, onde seja anotado o que tem. Ele não tem aprovado ou reprovado, porque reprovado, quem pode reprovar é Inmetro. Não somos nem nós, nem nenhuma coisa. Não pode... Agora, eu tenho uma orientação, né, que vem de uma empresa que me garante. Por que todos... que é uma coisa interessante, Bruno Daibert, perito automotivo. Um abração para o Bruno, aí teve aqui também. Para o Bruno. Ele simplesmente, eu e todos os funcionários envolvidos em avaliação de carro têm o curso de perito com certificado do Bruno. Para que a gente usa? Feeling. Eu não uso isso para fazer perícia na loja.
Legal. Mas a gente olha ali e já tem um crivo de falar, olha, esse carro vai dar ruim, né? Então, já vamos caminhar aqui, o cliente já tem que ser preparado, né? E nada tem sacanagem. Saí hoje de Santos, tinha uma Captur sendo avaliada. Usamos o AutoConf, manda um abraço pro nosso amigo Rodrigo. Belo, tamo junto. Né? Belo. Dia 19, tamo lá, Belo. Boa. Fez o AutoConf, tá lá anotado. R$ 1.800 de gastos para Realto, quilometragem adequada e tudo. Câmbio, R$ 11.200. R$ 11.200, o vendedor não vai dar certo. Calma, isso é uma anotação de custo máximo para acender um alerta para o gerente, para ele falar, esse câmbio nós não temos condição de avaliar. Tem que ter um mecânico avaliando. Então, né? Você não tem por que cair em problema. Agora, o cliente, geralmente, o que ele vai ouvir? Ah, meu carro não está com defeito de câmbio, eu não estou afirmando que está com defeito. Aí outro lojista, menos atento, vai pagar o mesmo preço ou mais e vai assumir. Eu prefiro abrir mão dessa compra. Que visão legal, eu gostei. gostei. Né? Gostei dessa visão, né? cara. Mas, se não, eu que vou estar ali com os 11 mil, né? Que legal. Cara, muito fantástico essa visão que você tem de padrão, de processo, de qualidade, né? Baseado numa história de concessionária. Tem que ter um caminho. Que e legal. Todo mundo... Tem duas coisas que me chamam. Me chamam de doido, porque eu tô sempre... O meu processo, ele não vai muito no papel, né? O meu processo, assim... O carro precisa andar dentro da loja? Legal, então eu tenho que gerar um corredor. Eu vou quebrando casa pelo caminho, eu vou quebrando tudo. Nesse momento, vindo para cá, estava recebendo vídeo. Olha, se a gente ampliar essa viga, dá para abrir mais aqui. Uma pista. E o carro vai passar. Eu tenho local para fazer a avaliação desde 2000 e... Agora eu vou falhar. 2021, quando eu fui na Belos, que eu vi tudo como aquilo funcionava em 14 mil metros quadrados, eu falei, eu vou adaptar no meu pequeno. Na minha realidade. Mas para tudo funcionar, assim, tem um lugar para cada coisa. Então, assim, você não precisa ter uma frase simples para você usar na empresa. Não ficar pedindo para todo mundo fechar a porta. Põe uma mola na porta. Ela vai ficar fechada. Se é isso que teu objetivo é porta fechada, põe uma mola. Legal. Né? Cara, como você está trazendo um conteúdo muito legal, tô gostando muito da conversa, do papo, muito rico, Edu. Eu quero te falar de uma outra loja que eu também fiquei muito impressionado com essa parte de processos de departamentos, que é a Dotto Veículos, lá do Rodrigo Dotto, lá do Rio Grande do Sul, um abraço, que é presidente do Agencial. Cara, eu fiquei impressionado, de verdade, um abraço pro Vinícius e pro Gilson, vieram aqui, assim, conteúdo, eu vou te mandar até, se você quiser. Muito top. Vale, inclusive a gente vai para lá, a gente vai pra manda e manda contatos também, porque vou a gente troca muita figurinha. Porque a gente do bem, padrão, assim, impressionante. Eu vou te falar, Edu, eu não tenho nenhum problema de falar, a gente treinou 70 mil pessoas, né? E a gente atendeu mais de 600 empresas. E foi uma das empresas que me tirou da zona de conforto. Para eu dar treinamento lá, parabéns pro Rafael Franco, nosso gerente de projetos, que assim, deu um show, foram 2 anos. E assim, no início, cara, foi muito... Eu tava num evento, né, eu comentei isso aqui com o Gilson, né, e com o Vinícius, lá do Optimus Day, que teve lá em Blumenau, né? E aí eu tava conversando com o Rodrigo Dani, que me apresentou, um abração pro Rodrigo, nosso amigão. Falou, você tem que falar com o pessoal da Dotto. Eu comecei a falar para eles do meu trabalho. Então, e aí eles começaram a falar, cara, nossa empresa tem processo, cara, você que está acostumado a atender loja e tal, assim, eu falei, tá bom. Aí ele começou a falar, cara, eu quero que você me mostre o que você tem a mais. E a gente foi, eu falei, aí você sabe como eu sou, você conhece? Eu falei, cara, eu quero te fazer um desafio, vou te fazer 2 sessões. E aí você vê assim, e começamos a conversar. Até que o Franco adaptou, mas assim, foi desafiador. Parabéns, assim, eu admiro, é muito rico pra gente estar nessas lojas de referência no Brasil, nessas concessionárias, nessas empresas, porque eu aprendo muito. Né? E a gente teve que adaptar, né? E o Franco conseguiu, né? Tem um depoimento do Gilson, do Vinícius, lá do pessoal da Dotto, né? Eu tenho muito orgulho de ver, porque assim, é uma empresa muito organizada, com processo, com departamentos que fazem o certo. E assim, a gente se sente honrado de ter ficado 2 anos e pouco lá, né, com conteúdo adaptado, que o Rafael Franco a gente pegou nossa experiência de 9 anos, vamos completar 10 também agora. Sim. Mas é muito bacana pra gente, né? Eu tenho alguns cases para falar desse, tem o Marquinho daqui com o Altos também, um grande abraço, tem outro que vou conectar você, que assim, impressionante ver que existem empresários do setor automotivo que têm essa visão de qualidade, de processo, de padrão, e não esse negócio como se fosse a concessionária é o top e o lojista é a boquetinha ali, é o rolinho. Não, isso tem que... Tá acabando e tem que acabar. Exato. E eu vou falar uma coisa que foi um erro meu, aqui dentro de toda a estrutura, tanto os vendedores foram treinados pela Prospect Pro, né, para fazer a prospecção,
Como eu também fui para a escolinha, ler livrinho, né? Você participou lá da mentoria lá com o Buissa? Fiz Com o Guilherme Buissa? mentoria com o Gui, Pô, um abraço fizemos pro Buissa. eu, Renato, Thiago, Fernanda. É verdade, Todos você os participou, líderes, cara. É Todos os líderes fizemos. Que legal. Muito engraçado, porque você tinha assim que se conter, porque o livro estava na mão, era só ler a próxima semana, mas né, da primeira uns vacilaram, correram, né, e tudo, né? Mas, cara, até hoje não vou falar sobre, né? Mas até hoje tem alguém lembrando, é só plantar, né, a boa e vambora. Que legal. E se usa isso normalmente. Pô, né? fico feliz. Não. E você começou a dar apelido para os vendedores ou não? De si, de Note? Não. Mas foi muito... Falar só para fechar aqui, ter uma empresa de 40 anos e não atualizar o tempo todo, essa garotada que entra, é ter sangue jovem, os meus líderes têm 30 anos, é manter os antigos, os caras vão para minha casa no Natal, o Jaime vai passar o Natal comigo, o outro vai fazer 60, vai passar o Natal comigo em casa, assim, ter muito próximo, sábado eu fui no aniversário do Jackson, que é o cara que, de tanto eu fazer obra, eu contratei o cara que executava a obra, literalmente o pedreiro. Falei, fica comigo. E aí ele tá lá. E aí ele tá de férias, ele foi fazer o aniversário dele do sábado. Como é bom ir no aniversário que fecha a rua, que colocou um grupo de samba e de tudo, 200 pessoas lá, e eu e a esposa, saímos 2 horas da manhã, tinha uma barraca só pro pessoal da Realto e da Recar. Ele separou lá. Então, acho que isso é uma cultura também. Tá? Total. Tem 2 coisas que eu não posso deixar de falar, que ficou aqui guardado, porque você trouxe um conteúdo muito legal. É a questão de formar líderes, que esse é o desafio. Eu cheguei à conclusão, a partir desse ano, que eu decidi sair um pouco da operação, até brinquei com um abraço para a Fernanda ali, para o Renato, para o teu tio. Falei, eu parei de ligar um pouco para vocês, né? Então eu decidi sair do comercial e delegar o comercial. Hoje eu tô com um time, eu tenho aí o André Mori, o Jefferson, o Pedrosa, uma equipe, o Fábio, fantástica, assim, que estão... E assim, eu quero falar o meu depoimento sobre isso, porque é muito desafiador pra gente que construiu, que tem uma... né, a empresa é um bebê ali, né? É da onde a gente provê a nossa família. E eu tinha um receio de sair, porque eu sei que no comercial eu faço acontecer. E eu falei, não. Veio um titular aqui, um grande amigo meu, e ele falou, tá, deixa eu te dar um feedback, vamos jantar. Você me dá como jantar no... Eu falei, cara, cadê o time comercial, bicho? Você tá há 9 anos, cara. Não faz sentido mais, cara. Você treinou os meus gerentes que estão voando. Cadê o teu time? Ele falou, desculpa, mas você não tem um time comercial. Cara, você tem que trabalhar. Parar de criar, né? Você tem que trabalhar um pouco o teu ego. Você acha que você não pode ter pessoas... Cadê, cara, os seus? Aí eu falei, mas ele falou, quantos % um comercial faria do que você faz? Eu falei, sei lá, 20, 30. Então você precisa ter 20%. Tem que ter 5 comerciais que façam 20 para ter os 100%. Aí você vai treinando. E eu... né, em janeiro decidi, eu falei, eu saí do comercial. Então eu fazia 10, 12 reuniões por dia e reduzi minha carga, estou fazendo 3, 4 e comecei a delegar o comercial pro meu time. E assim, eu tenho que falar esse depoimento, porque assim, caiu nosso faturamento. Janeiro, fevereiro, baixou uns 80, 100 mil por mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, eu falei, não, eu tenho que treinar e desenvolver líderes, eu tenho que treinar, meu trabalho é apoiar eles. Eu não deixava eles perderem a venda, né? Eu me ligar e falar, cara, eu não consegui fechar com a Realto. Me ajuda, pô, vou falar com o Edu, vamos lá, vamos junto. E aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já começou a recuperar. Junho, batemos recorde. Eu falo, cara, com orgulho, 560 mil reais a gente vendeu em treinamento. Olha isso. Parabéns, André, Jefferson, todo o time da Prospect Pro, Daniel, que é o nosso diretor, que vai virar meu sócio agora. E vale a pena o empresário, eu quero dar essa dica aqui, você realmente sair do operacional, porque a zona de conforto do empresário é operacional. Eu fazer a palestra e fazer o comercial é uma zona de conforto para mim. Porque eu sei que eu faço a palestra, não é arrogância, gente. Eu estou há 9 anos fazendo isso, eu vou lá, faço mais, o pessoal gosta e tal. Sim. Né? Aí eu faço comercial, eu faço contato com você, fecho contrato e tal. Qual que é o desafio que o empresário tem? Formar outros líderes. O André Mori hoje vende mais do que eu. Eu deixo ele ganhar para ele não ficar triste e tal, né? Andrezão, um abraço para você. E a gente brinca muito. Pô, o cara bateu a meta do ano em junho. Na metade do ano, ele tá com a meta do ano batida. Mas por que isso aconteceu? Porque eu parei de fazer e comecei a treinar ele. Comecei a ajudar ele, dar suporte. Sim. Cara, como eu posso te ajudar? Qual que é a sua dificuldade? Quer que eu entre junto numa reunião? E eu parei, porque antes o meu orgulho era falar assim, não, ô André, como que tá com o Edu da Real? Não, tô vendo não. Eu falo com ele. E ela falava com você e fechava o contrato. Tá vendo, André? Você não vende.
Né? E o empresário, ele tem, né, eu tenho estudado muito sobre isso, essa questão da gente realmente sentar, ser um CEO, porque eu coloquei uma meta de vida que eu ia sentar na cadeira de CEO esse ano, e eu tô tentando, né, cara? Tô melhorando, né, Carlos? Tá melhorando. Eu tô sentado na cadeira de aluno. Ele. Tô sentado na cadeira de aluno aqui, quero aprender. E assim, eu vi uma frase assim, Edu, empresário, você já parou para pensar que o gap da sua empresa pode ser você? Isso foi um foco no estômago para mim. Eu presa, né? Exatamente, eu presa. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre o ego do empresário, porque assim, o cara tem um resultado, eu era vendedor. E aí a gente começa a achar, não, isso aqui eu faço cobrança, lembra eu fazendo cobrança? Tava te falando de alguns históricos antigos lá, né? Eu não tinha um processo de cobrança. Aí o Daniel falou, porra, você não deixa eu fazer a cobrança? Eu falei, não, mas eu faço. Eu falei, cara, pode me ensinar uma vez, perde 15 minutos. Aí eu ensinei o Daniel, fiz um passo a passo com ele fez a cobrança e o cara pagou. Eu falei, não, tem que passar. Aí eu criei financeiro, 3 dias, o financeiro tem autonomia, passou 7 dias, passa para o gerente do projeto, passou 10, é o Daniel, passou 15, é um contrato acima de X mil reais, aí vem para mim, aí eu entro. Isso está rodando. Então a gente precisa parar de ficar acomodado no operacional, entender que o job do empresário é contratar, é treinar, é formar outros líderes, né? E hoje eu tenho o Daniel. Eu tenho uma equipe de instrutores, de palestrantes, eu não estou mais fazendo muito palestra, faço bem menos do que eu fazia. Antes eu fazia 10, 15, cheguei a fazer 15 por mês. E, pô, a gente tem hoje um nível de entrega muito bacana, porque eu mudei a minha chave. Valeu a pena. Falar que eu tive insônia esses meses aí, né, cara? Fiquei nervoso, né? O Otávio tá aqui com a gente, a Camila viu. Mas eu quero dar essa dica, empresário. Vale a pena você mudar essa chave, não é fácil você sair um pouco do operacional, mas assim, o resultado hoje, pô, eu posso acordar, surfar, eu faço café da manhã dos meus filhos, levo eles para a escola, pô, eu consigo começar a trabalhar um pouco mais tarde. Então eu reduzi minha carga e a empresa tá voando. Eu tô com o melhor time. Hoje é o time que eu tenho um orgulho de ver eles rodando, mas eu não deixava eles desenvolver. Né? Eu travava o negócio. Então a gente precisa fazer essa virada. Você falou, pô, o meu papel é formar outros líderes. Pô, hoje eu tenho tempo para olhar o financeiro, criar novos produtos. A gente lançou inteligência artificial, eu tô lançando meu livro. Né? Quando que eu teria tempo, cara, para sentar com a Leadify, né? Um abraço para o Aurélio e para o Alfredo, aí, meu sócio, a gente montou uma inteligência artificial para pré-atendimento de leads. Eu não tinha tempo. O que eu ia fazer? Ou estava palestrando, viajando, ou estava vendendo. Sim. Né? Eu não tinha tempo nem para pensar. Então eu quero deixar essa dica em cima do que você falou, que vale a pena a gente formar outros líderes, a gente realmente começar a delegar e treinar as pessoas do que ficar fazendo, não é isso? E tem um detalhe importante. Essa semana eu passei por essa experiência agora, nesse final de semana passado. O Thiago, que é o gerente da Praia Grande, entrevistou e gostou de uma pessoa para gerência. Primeira vez que a gente contrata alguém que já entra numa gerência. Ela gerenciava uma loja aqui em São Paulo. Sim. E resolveu mudar por problemas pessoais para Praia Grande. E aí ele entrevistou, gostei e tudo. Obviamente, usei o nosso meio de contato, fui lá, busquei. O Douglas da Planet Car me deu um baita de um apoio lá, falou, tirei umas informações, acho que tudo bem. E aí ela foi entrevistada. Aí ela foi entrevistada pelo Renato. Quando ela chegou para fazer entrevista comigo, eu falei, só vou fazer entrevista para saber se eu vejo algum detalhe que vocês não perceberam e tudo. Porque a gente quer uma pessoa que não principalmente em liderança, que não atrite, né? Com a cultura e tal, assim. E eu fiz a entrevista inteira e tudo mais. Aí no final ela falou, agora que eu estou sendo entrevistada por você, que eu entendi por que o Thiago age da forma que age, que é igual ao que o Thiago, que o Renato age, que tem os mesmos princípios, que é na mesma escola do que você está me entrevistando e falando, os princípios que você quer que eu atue, porque assim, onde eu trabalhava era meio, né? Então assim, vocês colocam alguns princípios-chave, né? Deixam a imaginação fluir para a gente poder criar, ou seja, no final da entrevista eu que estava sendo, né? E foi legal. Entrevistado. Mas é emocionante ver que a cultura que o teu líder está representando. E orgulho da turma como um todo, tá? Volto a dizer, na empresa eu tenho gente que você pega fazendo uma prece e ele não tem absolutamente nada a ver com aquela venda final, mas ele só quer que a empresa onde ele trabalha vá bem. Isso é importante. Na entrevista de emprego, uma coisa que eu acho muito legal e muito empresário esquece, muito rapidamente, talvez eu, porque já cresci num meio onde, assim, não vou ser falso moralista, dizer, passei fome e tudo, não aconteceu comigo, tá? Eu comecei no meio com R$50 ou cruzeiros ou alguma coisa, mas não pede igualdade para o pessoal. Mas eu sempre fui funcionário do CNPJ. Assim como todos que estão lá, eu sou funcionário. Então, não é pegar o melhor carro para ir embora. O carro que você vai está no seguro, é o da família, está revisado, tem coisa. É o meu conselho que eu dou.
Que Você legal. você não ganhou cada lucro daqueles, não. Tem que pagar as contas primeiro. É isso aí. Demais. Ô, Du, pra gente finalizar aqui, ó. Tem mais? Tem uma última pergunta aqui, né? O que faz o Edu levantar todos os dias para ir para a empresa? Pô, cara. Olha, eu tô numa pequena obrinha em casa também, né? Porque e A poeira. às vezes a gente desanima e para, né? Aí esse domingo eu ainda peguei a Fernanda e falei, ó, vamos dar uma olhada. Ela falou, olhar o quê? Eu falei, não, preciso que você anote. Nós fomos no mesmo lugar para ver as mesmas coisas que há 3 meses eu já tinha visto e tem que resolver uma troca de uma substituição de um telhado, de umas coisas lá. Ela falou, tá, acabei não anotando nada. Eu falei, mas eu preciso revisitar para poder me empolgar novamente. Com a empresa eu faço isso naturalmente. Todo dia que eu entro, né, eu visito a empresa no meu interior. Então, domingo é o dia de família e é o dia que eu tomo bronca da família, porque, pô, você não sai, você está olhando ali para de novo. Muita gente fala, mas você é apaixonado por carro? Não, carro, automóvel é o meio que eu trabalho para as minhas despesas e tudo mais. A minha paixão é por pessoas, a minha paixão é pelo grupo, a minha paixão é estar dividindo um pouco do que eu recebo para que todos cresçam. Como eu comentei aqui, o meu líder vai me ligar de Paris para dizer onde está gozando do dinheiro que ele ganhou honestamente trabalhando. A funcionária vem e faz a plantinha no papel, né, sobre como ela vai desenhar a casa dela, o que pode dar obra e o que eu posso dar de palpite, já que eu entendo. O outro me pede para ajudar como é que ele faz para estar regularizado para comprar o imóvel dele financiado. Então, isso que me faz ir todo dia para o trabalho. Né? O automóvel tem aquelas regras básicas que a gente fez. Se ele tiver todo de um jeito, ele vai para Realto. Se ele tiver do outro, ele vai para Recar. E, obviamente, se ele não está em nenhuma das duas, a gente tem parceria com ótimos revendedores que vão avaliar bem, a gente disputa mesmo. O Renato vira para o cliente e fala assim, eu tenho 150 revendedores aqui na lista, eu não vou ficar fazendo leilão, mas a melhor oferta é que você vai receber. Ponto. Maravilha. Show Sensacional, de bola. Edu. Tá bom? Parabéns aí, Eduardo, pela sua filosofia, pela tratativa, né, com seus colaboradores, porque isso é coisa rara de se ver, né, Rafa? Então, acredito que o mercado aí você pode contribuir muito, não só com a sua experiência automóvel, mas com a sua experiência de gestão também. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Sensacional, Edu. Adorei o conteúdo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser conhecer lá, o Instagram é @Grupo Realto. @Realto Veículos. @Realto Veículos no Instagram. E o Isso. site, quiser falar os contatos ali. www.realtoveículos.com.br. Boa. Né? Como é Realto Veículos a vida toda. Ficou, Legal. né? E eu vou lá E visitar a você. Recar é Recar Automarcas. Legal. Herança. Já Legal. Como Recar Recar Automarcas, @Recar Automarcas no Instagram. E eu vou em breve fazer uma visita lá, para eu ter muitos amigos da Baixada lá. Você vai ver lá. Você já tinha falado. Você vai ver meu lado artístico Eu lá, vou de lá. inventar as coisas. Eu vou lá. Muito bom, cara. Obrigado Maravilha. por compartilhar toda Eu essa que história, agradeço. esse conteúdo com a gente. Parabéns pelo trabalho. Muito inspirador sua história. Parabéns a vocês. Né? 112 capítulos. Olha não lá, é tá fácil. vendo? Escrever uma história com 112 capítulos não é fácil de fazer. Né? Não é, não. Que legal. E parabéns, cara. Também quero você mais perto aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Du, pela agradeço. oportunidade também Não de me dividir sinucou em nenhuma pergunta. essa experiência aí. E eu que acho que o posso Otávio devia aprender estar aqui. muito. Eu acho que ele devia estar em todos E aqui, a né, próxima Otávio? vez ele vai anunciar Ele vai que sentar sou aqui no eu e ele que co-host, vai né? aparecer aqui. Tá bom. Legal, pessoal. Obrigado você que acompanha a gente também. Obrigado você que acompanhou aqui 1h08 aqui. A gente até passou aqui a previsão, mas foi muito bom o papo. Desculpa. Nem vi o tempo passar. Não, desculpa nada. Maravilhoso. Valeu a pena. Estou feliz demais. Se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo com 3 amigos aqui, curte o vídeo. O Edu veio lá da Baixada para cá, 1h30. Né? Não gasta o dedo, Edu, curtir o vídeo, né? Para apoiar a gente. Não Aqui. gasta, Eu vim de Ubatuba, Camila veio de Osasco, né? Vim de Santos. Vem de onde precisar para levar informação para isso vocês. aí. É um prazer poder compartilhar um pouquinho de conteúdo, de experiência com vocês. Obrigado aí pela participação e até a próxima. Obrigado. Um beijo. Valeu!